E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer os 10 jogos mais estranhos de grandes franquias. A gente sabe que muitas franquias de videogame acabam se estabelecendo em um gênero e muitas delas inclusive acabam sendo sinônimo de um certo gênero. Porém, dentro de várias das franquias conhecidas, existem aqueles jogos que são meio que as ovelhas negras, né? Aqueles jogos que são bem diferentes e que não tem nada a ver com o restante do que é produzido naquela franquia. Hoje nós vamos trazer aqui 10 exemplos de jogos que são assim, jogos que destoam completamente das franquias que eles representam. Então, vamos começar. Número 10, Final Fantasy Deed of Cerberus. Originalmente, Final Fantasy era conhecido por ser um RPG de turno, que posteriormente acabou se tornando um RPG de ação. Porém, Final Fantasy VII Deed of Cerberus é um jogo de tiro. É um jogo de tiro em terceira pessoa. Nesse jogo, uma associação chamada Deep Ground, que é ligada a Shinra, acaba aparecendo para criar super soldados geneticamente modificados. E aí cabe a Vincent, né, que é o personagem ali de Final Fantasy VII, né, que é o pistoleiro, né, o vampiro pistoleiro, acabar com essa ameaça na base da bala, né, ao invés de usar as magias tão comuns de Final Fantasy, né, os summons e etc, ele vai dar tiro, né, ele vai baixar o tiro em cima do pessoal dessa organização para conseguir impedir que ela complete seus planos de dominação mundial. Número 9, Sonic the Hedgehog, Sonic Chronicles. A gente falou de uma franquia de RPG que teve um jogo que não é RPG. Agora vamos falar de uma franquia de outro gênero que teve um jogo em RPG. Sonic é conhecido por seus jogos estilo plataforma em altíssima velocidade, tanto 2D quanto em 3D. Agora você imagine pegar toda essa velocidade e colocar no RPG de turno. Sim, Sonic Chronicles é um jogo de RPG de turno, um gênero altamente lento, né, que contrasta e muito com o que é toda a franquia Sonic. Sonic Chronicles fala sobre o desaparecimento das Esmeraldas do Caos após a derrota do Dr. Robotnik. A turma do Sonic acaba encontrando um novo aliado, Shade the Echnida, né, que basicamente da mesma raça do Knuckles. E eles têm que impedir a invasão do mundo deles por X, né, que é o líder da tribo de Shade, né, conhecido como Nocturnos. Número 8, Pokémon Channel. Originalmente, Pokémon era um jogo de RPG e de estratégia, né, que você tem que capturar os monstrinhos, batalhar e etc. Pokémon Channel é um simulador de televisão. Sim, um simulador de televisão. Basicamente o que você faz é criar uma programação envolvendo os Pokémons, né? Tem que criar uma programação lá que agrade tanto as pessoas quanto os Pokémons desse mundo. Então basicamente a ideia é criar um canal de Pokémon juntamente com a ajuda do Professor Carvalho e de um simpático Pikachu. É considerado um dos sucessores de Pokémon Snap, que é outro jogo de Pokémon bem bizarro, onde você tem que tirar foto de Pokémon. Número 7, Street Fighter 2010, The Final Fight. Street Fighter é conhecido por ser a maior franquia de jogos de luta do mundo. Só que curiosamente, o segundo jogo da franquia era um jogo de ação. Sim, era um jogo de ação futurista. Depois do primeiro Street Fighter, que pouquíssima gente conhece, foi lançado esse segundo jogo aí, que é um jogo que não tem nada a ver com o que o Street Fighter acabou se tornando. E olha que bizarro, né? A história dele diz que em 2010, muitos anos no futuro, né, que esse jogo foi lançado nos anos 80, no longínquo passado de 2010, o Ken Masters, ele mesmo, né, do Shoryuken, ele se tornou um cientista com partes biomecânicas que tem que enfrentar um outro cientista maligno. Então basicamente é uma trama completamente bizarra que não tem nada a ver com o que Street Fighter acabou se tornando. O sucesso de Street Fighter só viria no jogo seguinte, que foi Street Fighter 2, e o resto é história. Mas aí ficou esse jogo aí bem estranho para a franquia Street Fighter.
Número 6, Uncharted Fight for Fortune. A franquia original é uma franquia bastante conhecida de aventura e de ação do PlayStation. Esse jogo aqui, pessoal, é um card game. Sim, é um card game. Você junta as cartinhas e vai jogando as cartinhas com os personagens de Uncharted. Tem todo o esquema de você combinar 4 cartas, né? Que tem os tipos de cartas, né? Tem de heróis, de vilões e tem os mercs, né? Que acho que é mercenários e tal, que você tem que juntar aí e colocar para enfrentar uns aos outros. Então fizeram um card game de Uncharted. Bom, vamos continuar essa lista, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Também queria pedir para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Se você se inscrever com o sininho, você vai receber nossas atualizações e vai ficar sabendo de vídeos tão bons quanto esse ou até melhores. Então gostaria de pedir desde já a sua inscrição, lembrando que a gente tem essa meta para bater de 800 inscritos. Se chegar a 800 inscritos eu vou revelar uma surpresa aqui pro canal, né? Então compartilhe com a galera para que mais gente conheça o nosso conteúdo. Vamos continuar. Número 5, Persona, Dancing in Moonlight, Dancing All Night, Dancing in Starlight. Persona é mais um jogo de RPG de turno, né? Esses RPGs que tanto agradam aos japoneses, né? E que fizeram muito sucesso aqui no ocidente lá nos anos 2000, anos 90 e etc. Só que esses 3 jogos, eles são jogos de dança. Sim, pegaram um RPG de turno e transformaram numa franquia, lançaram 3 jogos, não foi nenhum nem 2, foram 3 jogos de dança, cada um deles referenciando um Persona diferente. Dancing in Moonlight sendo referência a Persona 3, Dancing All Night Persona 4 e Dancing in Starlight e Persona 5. Todos eles trazem os personagens de Persona disputando em competições de dança. Número 4, Super Mario Bros. Hotel Mario. Sim, eu sei, esse jogo não é da Nintendo, né? Esse jogo é um dos infames jogos que foi lançado para Philips CDI. Nos anos 90, a Nintendo queria lançar um Disk Drive para o Super Nintendo. Já teve uma negociação com a Sony que não deu certo e que no futuro acabou dando origem ao PlayStation da Sony, mas também teve uma negociação com a Philips que deu errado e que acabou dando origem ao Philips CDI. Só que a Philips, ao contrário da Sony, tinha direito de lançar jogos de personagens da Nintendo. Foi assim que nasceu a infame trilogia do mal de Zelda e Hotel Mario, esse jogo aí que vocês estão vendo. Hotel Mario é um puzzle. E tudo bem, Mario tem alguns puzzles, né? Existe Mario Picross, Puyo Puyo tem uma versão do Yoshi, tem Yoshi Cook e tal, tem o Dr. Mario, mas esse jogo aí do Hotel Mario, ele é bizarro não apenas por não ser da Nintendo, mas ele é bizarro também por conta da sua gameplay, onde o seu objetivo é salvar a Princesa Peach, obviamente, como todo jogo do Mario, só que fechando portas. Você tem que sair por aí em vários hotéis e fechar portas. E é isso. O objetivo do jogo é fechar portas, basicamente. Fora esse visual aí bizarro que é cortesia de nossa amiga Philips no seu console, o Philips CDI. Número 3, The House of the Dead, The Typing of the Dead. House of the Dead é uma franquia de rail shooter, né, de tiro em trilho, né, que você vai andando em locais pré-estabelecidos com a arma, né, e atirando nos monstros que aparecem na tela. E também, de certa forma, é uma franquia de horror, né, uma das franquias de horror mais conhecidas, numa época em que Resident Evil ainda não tinha se estabelecido. Esse jogo, The Type of the Dead, ele acrescenta um elemento bem bizarro à gameplay, que é a teclagem. É um jogo para PC e você tem que teclar as palavras para poder disparar os tiros contra os monstros. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você tem que teclar palavras para disparar tiros contra os monstros. E basicamente o jogo é The House of the Dead 2, só
Só que ao invés de atirar com arminha ou com controle, você atira com teclado fazendo palavras. Você faz palavras e algumas palavras são bem bizarras. Não é só casa, carro, bola. Não, tem algumas palavras bem estranhas do tipo cows are watching how you drive, ou seja, vacas estão vendo como você dirige. Ou então sad soul shrimp, que significa camarão triste e azedo. Frases que não fazem o menor sentido. Então, basicamente, é uma maneira bizarra de você jogar um jogo de survival horror. Número 2, medalha de prata vai para Mega Man Soccer. Originalmente, Mega Man é uma franquia de plataforma, tem elementos de tiro e tal, mas esse jogo Mega Man Soccer, como o próprio nome já diz, é um jogo de futebol. É um jogo de futebol com os personagens de Mega Man. É um jogo que, quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei que existia, né? Faz muito tempo que eu vi esse jogo, né? Na verdade, mas eu não acreditei que existia até que eu joguei e eu achei legal, né? O jogo é muito divertido, né? Ele combina elementos de futebol com tem poderes especiais, né? Cada personagem tem o seu superpoder. Você vai montando os times no meio do campeonato, aí você pega os robôs do Dr. Willy, né? Vai montando um time e tal. Eu achei bem bacana, mas é bem bizarro também, né? Você vê o Mega Man batendo um futiba. Mas enfim, esse jogo basicamente não combina com nada da franquia Mega Man, que acaba levando nossa medalha de prata nesse ranking. E o jogo mais bizarro de grande franquia é The Legend of Zelda Repeat Tingle Battle Trip of Love. Originalmente, The Legend of Zelda é uma das maiores franquias da Nintendo e uma das principais franquias dos games. É uma franquia de RPG de ação ou de ação e aventura, né? Dependendo de quem você está falando, né? Muita gente não considera Zelda um RPG. Só que ainda assim, esse jogo, né, o Battle of Love, ele é bizarro por quê? Porque ele é, pessoal, um date sim. Tá, ele não é 100% date sim, ele é um date sim com aventura. E para quem não sabe, para quem tá se perguntando o que é um date sim, pessoal, é uma tradução para simulador de encontro, simulador de namoro. Sim, no meio desse jogo você não apenas tem que resolver puzzles e passar de fases, mas como também você tem que se encontrar e agradar 5 personagens femininas. Você tem que paquerar, flertar, dar presentes, tem que levar ela para encontro, tem que dar cantadas, enfim, você tem que seduzir 5 personagens femininas com o Tingle, né? E o Tingle é esse sujeito que você está vendo aí. E assim, é curioso porque a parte de aventura até que é bem interessante. Ele tem 3 companheiros, né? Que é Kakashi, não é esse Kakashi, é esse Kakashi, né, o espantalho, Burik, que é a mulher de lata, e Lion, o leão. Eles 3 fazem referência ao Mágico de Oz, né, as 3 criaturas do Mágico de Oz, né, o espantalho, o homem de lata e o leão, e eles ajudam o Tingle nas aventuras. Cada um deles tem as suas habilidades especiais que são usadas na aventura para passar das fases. Só que tem esse negócio do date sim, dele ter que se encontrar com as mulheres e ter que seduzir as mulheres, que torna esse jogo bem bizarro. Então ele leva aqui o primeiro lugar da nossa lista dos jogos mais diferentes de grandes franquias. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o nosso ranking dos 10 jogos diferentes em grandes franquias. Tem algum jogo que você sentiu falta? Qual desses jogos você achou o mais diferentão? Comenta aqui embaixo nos comentários e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!